Nós vamos estudar alguns salmos hoje. Salmo 15, só são 15 salmos, não se preocupe. Começa no Salmo 120 aí, tá bem? Não peguei o 119, começou no 120 de dó de vocês. Tá bem? É claro que nós não vamos ler todos, né, gente? Só alguns pedacinhos aí. Nós não temos tempo para isso, né? Abriram aí? Fica aí no Salmo, a gente vai ver algumas coisas aí, né? No livro de Salmos. Hoje a minha palavra é sobre os cânticos dos degraus. Amém? Quem sabe o que é cântico dos degraus? Não sabem? Alguns sabem, eu já falei aqui, alguns têm ideia, né? É o seguinte, gente, a maioria aqui foi escrito pelo rei Davi, amém? E os salmos são cânticos, se você não sabia. E eles foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus e foram colocados aqui, né, junto na Bíblia, um dos livros da Bíblia, o livro de Salmos. Esse livro é muito rico, esse livro, as canções, elas falam da alma, né, dos sentimentos, das emoções, falam de tantas coisas. E fala também da vinda do Messias, de Cristo. Então, são cânticos proféticos, né? Cânticos onde existe profecias da vinda de Cristo e de tantas outras coisas. Então, foi acrescentado as escrituras do Senhor. Nós temos apenas as letras. Quem sabe lá no céu a gente vai cantar, né? Os salmos aí com a melodia. Muito obrigado. Obrigada. Ai, meu Deus, tem um mosquito aqui. Muito obrigado, viu? Glória a Deus. Então, quem sabe lá no céu a gente vai cantar, né? Com a melodia correta. Mas glória a Deus. Eu quero falar em especial sobre esses 15 salmos escritos, a maioria, né, pelo rei Davi, que se chama também os cânticos das peregrinações ou de romagem. O que quer dizer isso? Né? O povo, antigamente, lá, o povo de Israel, Deus deu as 7 festas. Está lá em Levítico 23, lá, 7 festas para o povo de Israel, são festas proféticas, que algumas já se cumpriram, né, com a vinda de Cristo, e a festa da Páscoa, que foi quando Cristo morreu, significando a morte de Cristo, né, a festa dos tabernáculos, quando nós iremos tabernacular com Deus, ou seja, morar com Deus, essa festa ainda não aconteceu. Tem a festa das trombetas, que também vai acontecer, né? Então, algumas essas festas proféticas já se realizaram e outras ainda vão acontecer. E Deus, ele dá uma ordem lá, em Levítico 23, 1, dá para colocar aqui ou não? Pode continuar. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: as festas fixas do Senhor, que proclamareis como santas convocações, são estas, 2 pontos. Aí começa, né? Pode tirar. Aí começa, se você for lá em Levítico 23, vai ter todas essas festas, são 7 festas, e são santas convocações. Deus está fazendo uma convocação para o povo de Israel, e eles teriam que, uma vez por ano, quando tivesse a festa, principalmente a festa da Páscoa, todos fossem para lá. Então, tinham pessoas que moravam longe, né? E aonde acontecia essa festa? Em Jerusalém. Amém? Então, o povo, ele saía da sua casa, levando as suas ofertas, né? Uma vez por ano, pelo menos, quem não morasse em Jerusalém ou quem morasse longe, teria que aparecer naquele lugar para festejar, porque era uma santa convocação, as pessoas eram convocadas, chamadas por Deus. Jesus foi essa festa, fica aí nos Salmos, né, com o seu dedo aí nos Salmos, e vai lá em Lucas, pode pôr para mim aqui, Lucas 2:41, fica mais fácil, e você não sai daí onde você está. Lucas 2:41. Ora, seus pais iam todos os anos a Jerusalém à festa da Páscoa. Aí,
está falando de Maria, de José, que subiram para Jerusalém para essa festa da Páscoa, levaram Jesus. Jesus tinha 12 anos e ele ficou no templo, lembra? Por 3 dias, eles perderam Jesus, eles não sabiam onde que Jesus estava, acharam que ele estava na caravana junto com os outros parentes, porque subiam muita gente juntos. Isso que eu quero que você entenda. Subiam pessoas, famílias inteiras, né? Subiam, vamos lá para a festa da Páscoa. E aí eles caminhavam, né? Não tinha carro naquele tempo, eles caminhavam de burro, de cavalo, de camelo, até chegar em Jerusalém para essa santa convocação, para comemorar as festas do Senhor, que o Senhor tinha pedido para ir. Amém? E também esses salmos, eles também são considerados salmos de degraus, porque lá no templo, até chegar, né, no templo, tinham 15 degraus lá, e a cada degrau que as pessoas subiram, eles entoavam também esses cânticos aqui. Mas quando eles saíam da casa deles, para chegar até Jerusalém, eles iam cantando pelo caminho esses cânticos. Já imaginou? A família inteira reunida, né? Pegava todo mundo, e os sacrifícios, pegava as ovelhas, pegava cabrito, pegava vaca, sei lá o que eles iam lá oferecer ao Senhor, junto com a sua família, subindo para Jerusalém, e cantando e salmodiando ao Senhor. A hora que eles chegavam lá, eles estavam com o coração assim, ó, pronto para adorar a Deus. Eles estavam se preparando para se encontrar com Deus. Aqui no Salmo 120, vai comigo aí no Salmo 120, o primeiro cântico dos degraus, e aqui, esse cântico, ele fala sobre o ataque dos caluniadores, porque o salmista, ele fala assim, no versículo 1, na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve, ó Senhor, livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Aqui o salmista, ele está pedindo para Deus livrá-lo de pessoas que falam mal dele, né? Pessoas que usam a língua, lábios mentirosos, inventam coisas. No versículo 4, olha, são flechas agudas do valente com brasas vivas de zimbro. Então o salmista aqui, ele estava sofrendo, né? Acusações e calúnia, e aqui esse cântico pede para o Senhor o livrar. E ele fala uma coisa interessante, ele fala, ai de mim que habito nas tendas de Quedar. Eu sou peregrino em Meseque. Quedar, quem era esse povo de Quedar? Quem essas tendas de Quedar? Eram os descendentes de Ismael, eram seus inimigos. Então ele fala que eu habito junto com os meus inimigos, eu estou junto com os meus inimigos. Muitas vezes nós estamos vivendo junto com pessoas que são nossas inimigas, que se levantam contra a gente. Então, esse salmista, ele está falando de uma situação, e ele fala assim, eu peregrino em Meseque. Meseque eram outros tipos de inimigos daquele povo. O que quer dizer isso, gente? Peregrinar em Meseque, habitar em Quedar, espiritualmente falando, é experimentar angústia e desejar paz. É viver num lugar estranho e cheio de perigo. Porque aqui no finalzinho ele fala assim, olha, eu sou homem de paz, mas quando eu falo, eles só falam de guerra. Quantas vezes isso não acontece conosco? E eles iam subindo e clamando ao Senhor para que Deus os livrasse desse tipo de pessoa, desse tipo de situação, né? Que às vezes, muitas vezes, nós mesmos passamos por esse tipo de situação. Habitamos no meio difícil. Por quê? Porque nós somos peregrinos. Olha o que ele fala aqui, ó. Ai de mim, versículo 5, que peregrino em Meseque. Meu irmão, ninguém aqui vai ficar para semente. Nós somos peregrinos. Nós somos estrangeiros aqui nessa terra. Então, muitas vezes a gente não se sente confortável. Eu não sei você, mas eu não tenho me sentido, ainda mais parece que está apurando os tempos e os dias e as dores. E eu não me sinto bem aqui nessa terra mais. Por quê? Porque o nosso coração, Deus pôs o quê? Eternidade aqui, ó. Está lá em Eclesiastes. O Senhor colocou no coração do homem a eternidade. E nós não vamos viver a eternidade aqui.
Nós não vamos ficar para semente. Então, nós somos peregrinos. Abre comigo lá, Hebreus 11, 13. Vamos ver o que diz. Hebreus, olha lá. Todos esses morreram na fé, sem terem alcançado as promessas, mas tendo-as visto e saudado de longe, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Se você ler o capítulo 11 de Hebreus, ele está falando dos heróis da fé, de pessoas da Bíblia que foram, assim, os mais tops, né? Os heróis, né? Que são lembrados pela eternidade, estão registrados na palavra do Senhor. E essas pessoas, muitas vezes, elas não alcançaram a promessa, mas elas olharam lá. Eu sou peregrino nessa terra. Nessa terra eu sou estrangeiro, porque eu tenho uma morada no céu. Amém? Amém? Então, esse salmo diz a respeito disso. O Salmo 121, Deus, o guarda dos homens. Você está aí, né, no livro de Salmos. Aqui fala, quem não conhece o Salmo 121? Né, nós sabemos de cor, eleva os meus olhos aos montes, de onde me virá o meu socorro virá do Senhor, Criador do céu e da terra. E daí fala lá que o sol não me fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor é a minha sombra, a minha direita. O Senhor guardará a minha entrada e a minha saída, não deixará vacilar o meu pé. E assim vai, nós conhecemos de cor. Aqui o povo estava andando, caminhando, né, peregrinando para chegar em Jerusalém, para chegar no templo do Senhor e oferecer o sacrifício e estar junto com o povo e se apresentar diante de Deus, cantando isso, né, olhando, Senhor, se o Senhor não estiver comigo, o que eu vou fazer? Eu olho para os montes, eles estão andando no meio da terra, num deserto, olhando para os montes, falando, Senhor, o Senhor é o nosso socorro. Salmo 122, ele faz uma oração pela paz de Israel. E no primeiro versículo, ele fala assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Gente, era muito difícil ir até aquele lugar. Era o lugar máximo de adoração. Era o lugar onde estava a presença de Deus, a presença viva de Deus na Arca da Aliança, no Santo dos Santos, no templo que Salomão tinha levantado, né? O filho de Davi. Então lá era o lugar máximo da adoração. E eles queriam subir lá. E aqui fala, nossa, eu me alegrei, vamos. Então eles se reuniam e faziam, né, aquela festa, iam rindo e cantando até chegar à casa do Senhor. E ele fala aqui no versículo 6, orai pela paz de Jerusalém. E enquanto eles estavam nessa caminhada, eles estavam orando pela paz de Jerusalém. Isso pode lembrar a minha e a sua vida, que nós caminhamos, a gente vem na igreja, né? Nós convidamos as pessoas para vir à igreja, para orar pela paz, né, da nossa nação, pela paz da sua casa. E eles já faziam isso. Salmo 123 fala, desejo pelo auxílio de Deus. Esse salmo é maravilhoso. Esse salmo fala que os olhos dos servos estão nas mãos dos seus senhores. Acho que eu já até preguei sobre isso. O que quer dizer isso? Os olhos dos servos têm que estar, porque a mão do Senhor, ela falava assim, vai para lá, vem para cá. Né? Dava as ordens aos servos, aos escravos. E os nossos olhos estão fixos nas mãos do nosso Deus, aquele que pode trazer a libertação para a nossa vida. E aqui ele fala no versículo 3, tem de piedade de mim, ó Senhor, eu preciso de ti. Esse salmo fala sobre isso. O Salmo 124 fala que Deus é o nosso protetor e libertador. Eu já preguei também sobre isso. Falei do laço do passarinheiro, né, no versículo 7, que o Senhor, a nossa alma, escapou do laço do passarinheiro, que o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é aquele... Aqui fala o nosso socorro, está no nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. É um salmo que diz... Começa assim, se não for o Senhor, diga a Israel, se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles já nos teriam engolido. Aqui é um salmo que fala para o próprio povo de Israel, confiar no seu Deus, não confiar no seu próprio braço, porque é o Senhor que dá livramento. Amém? 125, a fé inabalável.
Já nesses dias nós cantamos, né, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Aqui é interessante porque fala assim, dos montes, né, o monte de Sião. O que é isso, gente, o monte de Sião? O monte de Sião é onde fica Jerusalém. Sião, quando eles falavam Sião, é onde estava a cidade de Jerusalém e aonde Deus escolheu para o seu templo. E foi uma conquista do rei Davi, o Monte Sião, que eu vou falar mais para frente. Aqui no Salmo 126, consolo para os que choram. Você tem chorado, meu irmão? Você tem chorado? Muitas vezes nós choramos, sim, nós choramos pelas situações da nossa vida, né? Muitas vezes doentes, muitas vezes fracos, muitas vezes em circunstâncias difíceis. Mas aqui fala no versículo 6 que aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará com cânticos de alegria, trazendo consigo seus molhos. Enquanto você chorar, meu irmão, leve a semente. Que semente é essa? É a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é semeada com lágrimas. A lágrima é a água que molha a semente. Aqui, ó, a palavra que você recebe no coração. Muitas vezes você recebe a palavra de Deus, você chora, e aquelas lágrimas é como se estivesse molhando aquela semente, trazendo vida àquela semente dentro de você. E aquilo vai germinar, e aquilo vai frutificar, e você vai voltar cantando cânticos de alegria. Amém? Salmo 127, todo bem procede de Deus. Aqui fala que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Aqui fala que é só o Senhor que pode edificar o nosso lar. Fala dos filhos, são herança do Senhor. E eles andavam, caminhavam e cantavam isso daqui. Isso é maravilhoso. Salmo 128 fala do temor de Deus e da felicidade no lar. É o salmo da família. Aqui fala que bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor, né? A sua esposa será como uma videira frutífera ao lado da sua casa, os seus filhos são como plantas de oliveira, assim é abençoado o homem que teme ao Senhor. Salmo 129 fala sobre recordações de libertação. Aqui o salmista, quando ele fez o cântico, ele começou a lembrar dos livramentos de Deus, de coisas que Deus tinha livrado, de coisas que Deus tinha tirado ele. Versículo 2, olha, muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, mas não prevaleceram contra mim. Né? Desde muito cedo nós já sentimos um peso, nós já sentimos, principalmente você que é crente desde novo, você pode acontecer de você sentir oprimido, mas o Senhor diz, olha, não prevalecerão contra você essa opressão. Salmo 130 é o salmista clamando em meio às aflições. Das profundezas, a ti clamo ao Senhor. Ó Senhor, ouve a minha voz. Aqui é aquele momento que você está assim, agora não dá mais. Só o Senhor, só um milagre de Deus. E nesse momento, meu irmão, é a hora que Deus faz. Versículo 5, aguarda o Senhor, a minha alma o aguarda, e eu espero na sua palavra. Aqui o salmista está falando assim, ainda que eu esteja em luta, ainda que eu esteja clamando, ainda que eu esteja no meio de uma aflição, eu aguardo pelo Senhor, eu confio, eu espero na sua palavra. Porque quando Deus faz uma promessa, Ele é fiel para cumprir. Amém? 131 é um cântico descansando em Deus, que nós vamos comentar daqui a pouco. 132, Davi recordando as promessas que Deus tinha feito para ele. A promessa, uma das promessas, versículo 11, o Senhor jurou a Davi com verdade. Olha, Deus fez um juramento para Davi. E não se desviará dela, do fruto das suas entranhas, porém sobre o teu trono. Então aqui... E também no versículo 13, porque o Senhor, olhe bem, o Senhor escolheu o quê? A Sião, a Jerusalém, onde está Jerusalém, desejou-a para sua habitação, dizendo, este é o lugar do meu repouso para sempre, aqui habitarei, pois o desejei. Então Davi está falando do templo, está falando do lugar que Deus escolheu para ser adorado, Jerusalém. E Salmo 133, que fala, né,
da Combão. Quem sabe da Combão? É quão bom, né? E quão suave é que os irmãos vivam em união. É suave, meu irmão. É bom demais. Quando nós estamos unidos, quando nós deixamos as nossas diferenças, quando nós nos submetemos uns aos outros, como diz a palavra, né? É a excelência da união fraterna. E aqui nesse salmo, se eles fossem seguindo esse roteiro, eles estavam quase chegando lá em Sião, eles estavam quase chegando no templo, e eles estavam declarando a união, e eles falam assim, olha, é na união que Deus determina, ordena a bênção. Salmo 134 é uma convocação ao culto. Aqui eles chegaram lá. Bendizei ao Senhor, todos vós, servos do Senhor, que assistis de noite na casa do Senhor. Erguei as mãos no santuário e bendizei ao Senhor. O Senhor, Criador do céu e da terra, te abençoe de Sião. Nesse momento, eles estavam dentro do templo, com as mãos erguidas, adorando ao Senhor. Não é maravilhoso isso? Isso aqui é tremendo, porque a cada passo que eles davam, a cada dia que passavam, eles caminhando e andando até chegar em Jerusalém, eles cantavam esses cânticos, eles iam declarando a bênção do Senhor sobre a vida deles, sobre seus filhos. Aqui engloba toda a vida, né, do homem, dizendo que eles eram peregrinos, que eles eram estrangeiros, que eles confiavam no Senhor, que eles esperavam no Senhor. Glória a Deus. E eu quero rapidamente falar sobre o Salmo 131, amém? Agora nós vamos estudar, é um salmo pequeno com 3 versículos, mas é um salmo que vai falar muito ao nosso coração. Vamos lá? Primeiro versículo aí. É o salmo descansando em Deus. Quem precisa descansar em Deus aí? Amém? Todos nós, né? Ó Senhor, o meu coração não é orgulhoso, nem meus olhos altivos. Não me ocupo de grandes questões, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Aqui Davi, ele já estava, né, reinando, já era rei, já tinha passado por tantas lutas. Davi, para ele chegar no trono, foram muitos anos de treinamento, muita luta, fugindo de Saul, muita luta mesmo. E aqui nesse momento, ele fala assim, quando ele tinha conquistado muitas coisas, ele fala assim, olha, o meu coração não é orgulhoso, e os meus olhos não são altivos, e eu não me ocupo de grandes coisas que são maravilhosas para mim, aquilo que eu não entendo, eu não vou atrás disso. Eu sou um homem simples, eu creio em Deus, eu busco a Deus. Gente, o rei Davi foi o maior rei, né? Depois teve o rei Salomão, sim, o reinado de Salomão foi grande, mas quem conquistou a grande maioria do território de Israel foi Davi, você sabia? Quando Davi pegou o reino estava todo, tinha ainda povos para serem tirados. Por exemplo, lá no Monte Sião estavam os jebuseus, né? E ele arrancou aquele povo de lá, porque ele sabia que aquele lugar Deus tinha escolhido para ser a sua habitação. Lembra que nós lemos aqui no Salmo 132? Deus tinha escolhido aquele lugar, e Davi sabia disso. Vamos ver isso? Vai lá em 1 Samuel, depois nós voltamos aqui no Salmo. 1 Samuel, agora eu gostaria que você abrisse, porque é bastante versículo. Capítulo 5. 1 Samuel, capítulo 5. Não é 1 Samuel, gente, é 2 Samuel. 5. Nós vamos ler um pedacinho apenas, versículo 6 aí. Olha, aqui no título está, Davi reina sobre todo Israel. Aqui Davi vai conquistar, acho que é o último território, que é onde vai ser estabelecida a sua casa, onde vai ser estabelecido Jerusalém, né, a capital de Israel. Partiu o rei com seus homens para Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra, e que disseram a Davi, olha o que eles falaram para Davi, não entrarás aqui, até os cegos e os coxos te repelirão. Ele falou, viu, vocês vão entrar aqui não, se vocês tentarem entrar aqui, os cegos vão sair ao teu encontro, os coxos vão mandar vocês embora. Olha a humilhação. Pensavam,
Davi de maneira nenhuma entrará aqui. Eles pensavam com eles mesmos, né, gente? Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião, a cidade de Davi. Disse Davi naquele dia: aquele que quiser ferir os jebuseus, esses coxos e cegos, a quem a alma de Davi aborrece, terá de subir pelo canal. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará no palácio. Assim habitou Davi na fortaleza, ele chamou a cidade de Davi e foi edificando em redor, desde os terraços de apoio para dentro. Davi ia se engrandecendo cada vez mais, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. Davi foi um grande rei, subjugou todos os territórios ao redor, venceu, batalhou, foi um homem de guerra, né? E ele edificou Jerusalém, onde era o Monte Sião. Por isso no Salmo, volta lá nos Salmos, Salmo aí, 125 fala que eles estão chegando, né? Versículo 2 aí, como estão os montes, a roda de Jerusalém. E eles falam assim, que o Senhor, aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que é Jerusalém. Os montes em volta de Jerusalém se chama Monte Sião. E também chama a cidade do grande rei, a cidade de Davi, a cidade de justiça, a cidade fiel, né? E no Salmo 132, Davi ele sonha em construir, né, um templo para o Senhor. Salmo 132, versículo 3 fala assim: não entrarei na casa em que habito, nem subirei ao leito em que durmo. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto não achar lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Ouvimos falar dela em Efrata e achamos os campos de Jaar. Dela quem, gente? Da Arca da Aliança, que significava a presença de Deus. Davi queria construir um palácio para colocar os utensílios do templo, porque estava tudo em tendas. E ele falou: eu não vou dormir, eu não vou sossegar, enquanto eu não construir esse lugar. E esse lugar é aqui em Sião, como nós já lemos, onde Deus escolheu ficar. E nós sabemos que Jerusalém existe até hoje, é uma briga naquele lugar, amém? Você acompanha a televisão? Todos os povos querem aquele lugar, sabe por quê? Porque aquele lugar é de Deus, aquele lugar é cidade de Deus, e Jesus voltará e reinará em Jerusalém, e Jesus vai restaurar todas as coisas naquele lugar, amém? E lá em Apocalipse fala da Jerusalém celestial, né? Então Deus escolheu Jerusalém. E Davi queria construir um templo, só que nós sabemos que Davi não fez isso. Quem fez isso foi Salomão, justamente por Davi ter sido um homem de guerra, mas ele continuou adorando, louvando ao Senhor, mesmo recebendo esse não de Deus. Então, talvez ele falou aqui no Salmo 131, eu não vou me ocupar com coisas maravilhosas demais para mim. Eu não tenho um coração soberbo, um olhar altivo, porque eu confio no meu Senhor. Ele tinha tudo, meus irmãos, para se achar, né? Para se achar o bom, o rei, o tal. Ele era rico, né? Ele tinha conquistado muitos territórios. Mas aqui nesse salmo ele fala: eu não vou me engrandecer e não vou buscar coisas que são difíceis para mim. Vai lá comigo, melhor aparecer aqui, ó, Jó 42, 2. Põe aí para mim. Jó 42, 2 fala assim: bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é esse que sem conhecimento obscurece o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram demasiado maravilhosas e que eu não conhecia. Ouve, pois, e eu falarei, eu te perguntarei e tu me responderás. Com os ouvidos eu ouvira falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Então Davi, nesse momento aqui, ele tinha uma íntima comunhão com o Senhor. Ele já tinha visto o Senhor. E aquilo para ele era o suficiente. Jó, ele passou por muitas dificuldades. E chega lá no final do livro, né, ele fala isso. Ele fala: eu me arrependo no pó, eu não te conhecia, Senhor. Mas agora eu te conheço. Agora eu conheci o Senhor de ouvir falar. Mas eu conheço o Senhor intimamente. E isso para mim basta. Davi estava nessa situação. Ele já conhecia o Senhor. E ele não deixou o seu coração, né, se ensoberbecer. Romanos 12, 3.
Romanos 12, 3, vou abrir aqui, porque eu quero ler mais alguns versículos. Romanos 12. Acha aí, 12, 3. Diz assim: pois pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais o que convém saber, mas que saiba com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Não que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com moderação, conforme a medida da fé. Meus irmãos, muitas vezes a gente se acha. A gente acha que sabe tudo, já viu tudo. A gente acha que é melhor que os outros, porque a gente tem determinado dom, né? Aí eu sei fazer isso, sei fazer aquilo, eu faço aquilo outro na igreja, e não é dessa maneira. Porque Deus não está olhando o dom. Sabe por que Deus não olha o dom que você tem? Você tem o dom aí, sei lá, de cantar, de tocar, de pregar. Tantas coisas. No que você é bom aí. Sabe por que Deus não olha isso? Porque todo dom vem do Pai das luzes. Está na palavra. De quem é o dom? Do Senhor. É dele. Quando ele olha para você e vê algo que você faz bem, ele fala: olha lá, o meu dom está lá. Glória a Deus, meu irmão, que você tem que colocar o seu dom em ação. Mas ele é de Deus, ele não é seu. Deus te deu. Agora, quando você começa a frutificar, você começa a chamar a atenção de Deus, porque o fruto é você que está dando. O domínio próprio tem que ser nosso. Quando nós nos calamos diante de dificuldades e situações, quando nós nos humilhamos diante de Deus, Deus começa a olhar para nós de uma maneira diferente. Porque Ele está vendo algo surgindo de dentro de nós. Então Davi sabia que ele estava naquele lugar, sendo honrado, morando num palácio, mas ele sabia de onde ele tinha vindo. E ele sabia que Deus era o Criador dos céus e da terra. Ele escreveu todos os salmos quase. Ele sabia do poder de Deus e ele falou: eu não quero me ensoberbecer. Salmo 19, ele fala assim: Senhor, me livra desse grande pecado. Livra-me do pé da soberba. Livra-me do pecado oculto, porque muitas vezes eu não sei que eu estou sendo soberbo, orgulhoso. Nós precisamos nos humilhar diante de Deus. Nós precisamos saber de onde vem o nosso dom e de quem nós dependemos. Porque se nós começarmos a nos orgulhar, nos querer crescer, sabe quem que lembra isso? Satanás. Satanás, ele queria colocar o trono dele mais alto do que Deus. E quando nós achamos que nós somos os melhores ou mais do que os outros, Deus olha para nós e está vendo Satanás. Deus abomina o orgulho e a soberba. Então nós precisamos olhar para dentro de nós, se nós não estamos nos orgulhando por algo que nós somos ou fazemos para Deus. E saber que vem dele. Amém? Davi sabia de tudo isso. Davi sabia de tudo isso. Então nesse salmo, voltando lá, no salmo ele fala assim, Salmo 131. Ó Senhor, ele falou de coração aqui. O meu coração não é orgulhoso, nem os meus olhos altivos, não me ocupo de grandes questões, nem de coisas maravilhosas demais para mim. O Salmo 139 também fala sobre isso. Virando uma folha aí, você vai estar no Salmo 139, diz assim: ó Senhor, Salmo de Davi, Tu me sondaste e me conheces, Tu conheces o meu assentar, o meu levantar, de longe entende o meu pensamento, esquadrinha o meu andar e o meu deitar, conheces todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua, Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste de volta, puseste sobre mim a Tua mão. Olha aqui, de novo, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim.
elevado demais para que possa atingir. Davi sabia das suas limitações. Deus sabe a palavra que você vai falar antes de você falar, meu irmão. Deus sabe o fim desde o começo. Deus sabe todas as coisas. Nós dependemos do Senhor. Versículo 2 aí do Salmo 131. Mas fiz calar e sossegar a minha alma como uma criança desmamada com a sua mãe. Como uma criança desmamada é a minha alma para comigo. Davi começa a falar da alma dele. Eu já falei sobre isso, né? Falei sobre a alma. E essa palavra calar aqui, que Davi que fez calar e sossegar a alma dele. E nós devemos fazer a mesma coisa. Nós devemos lidar com a nossa alma. O que está lá na nossa alma? Eu já falei muito sobre isso. Os nossos sentimentos, as nossas emoções, a nossa mente, a nossa vontade, as nossas escolhas. As escolhas da nossa vida estão na nossa alma. Então eu tenho que lidar com a minha alma. Eu não posso viver através dos meus pensamentos, dos meus sentimentos. Eu tenho que viver através do que a palavra diz. E é muito difícil isso. Controlar as nossas emoções é difícil. Mas Davi fala, eu fiz calar e sossegar a minha alma. E o que quer dizer essa palavra calar aqui? Concordar com, ser ou tornar-se semelhante, nivelar, assemelhar-se, abrandar. Nós temos que calar a nossa alma, concordando com a palavra de Deus. Quando você estiver triste, você vai lá e lê. Vai lá, acha um salmo que fale ao seu coração, que arranque a tristeza do teu coração, que traga fé para você, que levante você, como esses salmos aqui todos que nós lemos. O que é sossegar? Estar em silêncio, estar calmo, esperar, levar a silenciar. Então Davi falou para a alma dele, alma, fica quieta aí. Crê na palavra de Deus, nas suas promessas. Confia no Senhor. Fique em silêncio. Meu irmão, muitas vezes nós temos que fazer isso com a nossa alma. Quando você estiver agitado, vai em algum lugar que você consiga orar. Se precisar, vai no banheiro. Vai no lugar e ore e fala, Senhor, eu dou uma ordem à minha alma agora para que ela sossegue. Eu quero concordar com a sua palavra, eu quero crer na sua palavra. Eu quero dar uma ordem às minhas emoções, aos meus sentimentos e dizer, alma, está tudo bem. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Leva-me às águas tranquilas, leva-me aos pastos verdejantes. Ainda que eu ande sobre o vale da sombra da morte, eu não temerei, porque o Senhor está comigo. E aí vai, meu irmão, você tem que saber a palavra, você tem que decorar a palavra, ela tem que estar dentro de você, porque vai ter horas que você não vai estar lá com a Bíblia na mão. E como é que você faz sossegar a sua alma? Você tem que concordar com a palavra, você tem que domar a sua alma. E aqui Davi, ele fala uma coisa. Ele fez sossegar a alma dele como uma criança desmamada. O que quer dizer criança desmamada? Né? É uma criança que já está madura. É uma criança que não é mais bebê. Que ela vai comer comida sólida. Nós precisamos ser maduros. Nós precisamos crescer na fé. Nós não podemos ser mais crianças. Nós não precisamos mais ficar lá com leitinho, né? Que é aquela palavra, não, irmão, tudo bem, você vai conseguir. Aí vai lá de novo, é sempre a mesma coisa. Precisamos crescer, precisamos avançar, precisamos amadurecer. E Davi fala, eu não sou mais bebê. Mas ele fala outra coisa interessante aqui. Ele fala assim, fiz calar e sossegar a minha alma como uma criança desmamada com a sua mãe. Como uma criança desmamada é minha alma para comigo. Mas essa criança desmamada, ela está com a sua mãe. É como se ela estivesse no colo da mãe. Essa criança desmamada, ela ainda depende da mãe dela. Nós, mesmo maduros na fé, nós temos que sentar no colo de Deus. Nós temos que depender do Senhor. Amém?
Nunca deixar de ser criança, porque Jesus falou, né? Que nós devemos ser como as crianças para entrar no reino dos céus. A criança, ela recebe as coisas com alegria. E se você fala uma coisa para uma criança, ela acredita naquilo que você está falando. Né? Por isso a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala para os nossos filhos, quando eles são pequenos. Eles acreditam naquilo que nós falamos. Eles recebem, eles têm um coração dócil para receber tudo que vem. Então nós temos que ministrar a palavra do Senhor na vida dos nossos filhos. Nós temos que abençoar os nossos filhos por causa disso. E nós temos que ser assim, como crianças no colo de Deus. Isaías, põe lá para mim, Isaías 49, versículo 13. Vamos ler juntos. Cantai aos céus e exulta as terras e vós, montes, estalai de júbilo, porque o Senhor consolou o seu povo e se compadeceu dos seus aflitos. Mas Sião, olha lá, Sião diz, o Senhor me desamparou. A igreja diz, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Você fala isso de vez em quando para Deus? Ele fica triste, viu? Aí, ó a resposta para você. Pode uma mulher esquecer-se do seu filho de peito, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei, e os teus muros estão continuamente diante de mim. Já preguei sobre isso. O nosso nome está nas palmas de Deus. Está nas mãos do Senhor. Eu já falei sobre isso, que quando a gente quer lembrar de alguma coisa, quem já não fez isso? Pôs uma fitinha no dedo, né? Algum lembrete, ou se escreveu um número de telefone, ou um recado que você tinha que dar, ou alguma coisa que você tinha que fazer no dia, né? Se escreveu lá na palma da sua mão. Para quê? Para não esquecer. Aí você fala, nossa, lembrei, olha aqui, a fitinha vermelha aqui no meu dedo, eu lembrei, tem que fazer tal coisa. O teu nome, o nosso nome está nas palmas das mãos do Senhor. E Ele é muito grande. E a mão dele é maior que o universo inteiro, porque foi Ele que criou o universo. Amém? Então cabe tudo nós lá. Todos os nossos nomes, do mundo inteiro, quem já morreu, quem vai nascer ainda, está tudo na mão do Senhor. Nós estamos nas mãos do Senhor. Amém? A nossa alma, gente, estou terminando. A nossa alma, ela não converte de vez. A nossa alma, o nosso espírito é totalmente recriado, né? No novo nascimento nós recebemos, né, uma vida nova, mas a nossa alma, ela entra num processo de santificação. É um processo. Então, muitas vezes, a gente tem que brigar com a gente mesmo. A gente tem que orar. A nossa alma, gente, ela é reprogramada na sua forma de pensar, sentir e escolher. Como que eu vou reprogramar? Se você quer reprogramar um computador, eu não entendo muito disso, mas muitas vezes, você tem que apagar tudo. É assim, Charles? É? Tem que apagar tudo. E colocar as coisas daí de novo que você quer. Certo? Então, a nossa alma, onde está a nossa mente, ela tem muitas coisas ruins, coisas do mundo. A gente vem, muitas vezes, para Jesus, e a gente traz muita bagagem ruim. E nós temos que ir deletando as coisas ruins e colocando as coisas boas. Nós temos que reprogramar a nossa alma, reprogramar a nossa mente, para que ela seja totalmente santificada. Amém? É um processo. É um processo. E vai durar até o último dia. Para terminar, Salmo 147, versículo 3. Fala assim: sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Ou cuida das feridas. O Senhor é o único que sara o nosso coração, que significa a nossa alma também. Só Ele pode. O que é ligar a ferida? Né? É engraçada essa palavra, liga a ferida. É sarar. É deixar a ferida se secar, é colocar remédio e aquela ferida ser sarada. Queria falar para a equipe de louvor subir aqui. E no último versículo do Salmo 131, Davi fala assim: espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre.
Amém?